Boa noite, amada igreja. Graça e paz. Vamos crescer na graça e no conhecimento nessa noite, amém? Palavra no telão. Firmados sobre a rocha. Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Glória a Deus. Desde o início, quando Deus nos tirou da lei, nos trouxe para a graça, Ele sempre nos ensinou que a graça é um pacto diferente. A graça, de fato, é um pacto mais estreito. A graça é um pacto de servir em espírito e em verdade. Então, com carnalidade, é impossível se viver na graça. E nós entendemos que, para servir a Deus, é necessário que nós venhamos perseverar. É necessário que o nosso coração, os nossos olhos, se voltem totalmente para a palavra de Deus. Nós entendemos que, como se pode identificar uma família de fato forte? Uma família forte, de fato, é a família que, de fato, o homem é o cabeça do lar, onde o homem entende isso, se posiciona desta maneira, onde a mulher ali entende também seu chamado como adjuntora, como auxiliadora, como braço direito do marido, onde também ali o filho, ele compreende que ele deve honrar o seu pai. E ambas as partes se unem para servir a Deus, para honrar a Deus. Isso, de fato, é uma família edificada sobre a rocha. Isso, de fato, é uma família forte, uma família que Deus, de fato, quer para cada um de nós. E como se ter, de fato, uma empresa, no dia de hoje, uma empresa forte, mediante a tantas más notícias, mediante a tantas situações contrárias, como se manter uma empresa, um empresário, ele se manter uma empresa firme nos dias de hoje. Porque hoje nós temos ouvido notícias aqui em Pau Sul que outras empresas aí, empresas que eram grandes, famosas, se fecharam. E por que se fecharam? Porque, de fato, Deus não estava ali. Deus não, esse alguém que estava ali como empresário, não estava ali honrando a Deus, não estava dando, de fato, a honra, a glória a Deus. E veio a situação contrária, veio o vento e derrubou. Deus não quer que, no nosso caso, nós como igreja, como seu povo, venhamos ter vergonha, derrota ou fracasso em nosso viver. Deus quer que, de fato, nós como igreja, como seu povo, venhamos viver como uma igreja forte, como famílias fortes, famílias bíblicas, famílias bem ajustadas, bem alinhadas, empresas que, de fato, por onde se passar, uma pessoa se passar para vir aqui, para vir aqui para o Sul e ver, ou seja, onde for um filho de Deus estiver como dono de uma empresa, ouça falar dessa empresa e fala, não, puxa vida, essa empresa é top. Não, essa empresa, de fato, é uma empresa bem sucedida. Amém? Um cristão firmado na palavra, na rocha que é Cristo, jamais ele vai dar as costas à sua igreja. Ele jamais vai voltar a viver o outro pacto. Porque se nós entendemos que o pacto da graça é um pacto de maiores, melhores, superiores promessas, por que, irmãos, nós vamos dar as costas para este pacto e voltar para a lei? Voltar a viver uma vida debaixo de maldição. Voltar a viver uma vida sob domínio dos homens. Deus tem se revelado a nós. E o seu desejo é que confiemos nele. Ele quer que todos nós desfrutemos de uma vida vitoriosa, gloriosa, próspera e abundante. Tem chegado a nós, por meio dos meios de comunicação, muitas más notícias. Mas Deus tem nos dado o conhecimento, a sabedoria para que nós venhamos a olhar para essas más notícias e nem se importar.
dá de ombro para essas más notícias. Porque a palavra, ela nos traz o crescimento. A palavra, ela nos traz a maturidade que precisamos. Amém? Mateus 6:27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, a ansiedade, a nossa vida, ela demonstra que nós não confiamos em Deus. A ansiedade na nossa vida só traz malefícios. Ela traz doenças físicas, mentais, traz transtornos na família, porque o seu marido é muito ansioso e vai querer tomar a decisão ali, tomar o pé pelas mãos. Ele vai trazer vergonha para o seu lar. Mas de fato o marido ali que confia em Deus, que vive segundo a palavra de Deus, que anda segundo a palavra de Deus ali, ele vai confiar em Deus, ele vai dar cada passo em obediência, dar cada passo pela palavra. Provérbios 12:25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Nesta noite, Deus trouxe isso aqui para você, irmãos, para vocês ouvirem a boa palavra que vem de Deus. Amém? Lembre-se naquilo que te pode fazer esperança. Ou seja, lembre-se e se firme na palavra de Deus. Não dê ouvidos a outras vozes. Salmos 125:1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Ou seja, o que confia em Deus, ele não se abala, ele não se atemoriza, ele não vacila. Ele segue ali firme, constante. Não tem aquele negócio de um dia estar bem, outro dia estar mal. É sempre firme, é sempre feliz. Mesmo que as más notícias venham, é sempre feliz. Amém? Primeira Pedro 5, 6 e 7. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Glória a Deus. Devemos expor diante de Deus tudo que nós enfrentamos. Nós não temos que carregar nenhum fardo, porque o fardo que nós tínhamos que carregar, Jesus já levou. Ele diz que o seu fardo é leve e o seu jugo, ele é suave. Vamos entender o que é lançar no original. No original, a palavra lançar sobre Deus a nossa ansiedade significa descartar com força. Ou seja, lança tudo aos pés de Jesus. Confia nele. Amém? Não se desespere mediante as más notícias que virão. Estudos dizem que a ansiedade e a preocupação, elas geram estresse, põem em perigo a saúde física e a saúde emocional, gerando até mesmo enfermidades no corpo. Ou seja, não confiar e não descansar em Deus só nos trará destruição. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Ou seja, exponha diante de Deus aquilo que você precisa e já agradece a Deus, crendo que Deus está trabalhando em seu favor, crendo que Deus irá fazer aquilo que você está pedindo. Amém? Porque não adianta de nada, irmãos, nós lançarmos algo diante de Deus e ficarmos ali pensando, mas será? Será? Isso não é confiança, isso não é fé. Isso desagrada a Deus. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aleluias. Glória a Deus.
Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É somente em Deus que nós temos descanso. É somente em Deus que nós temos o alívio. Não adianta procurar em outro lugar. Ele é o caminho, Ele é a verdade, e somente Ele é a vida. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Glória a Deus. Ocupe-se com a verdade, ocupe-se com a palavra de Deus, se enche da palavra de Deus. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Somente a palavra de Deus, ela nos dá esperança. Só vamos nos deixar levar por aquilo que nos falam, por aquilo que nós ouvimos aí fora, pelas outras vozes, nós desanimamos. Nós esfriamos da fé, nós deixamos de crer, deixamos de confiar, abandonamos a fé, como é costumes de alguns, não nosso. Amém? E envergonham a Deus. Porque se Deus, Ele nos chamou para viver em boas obras, para viver as suas delícias, não é para nós pensarmos por um momento, não, agora eu não quero mais. Vou viver a minha vida agora. Não é assim. Se Deus chamou, é até o fim. Amém? Salmos 9:10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Aleluias. Glória a Deus. Nós somos aqueles que conhecemos o nome do Senhor, somos aqueles que buscamos o Senhor, então Ele jamais nos deixará. Salmos 32:10. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, não eu e você. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Vamos ver aqui, irmãos, exemplos claros da misericórdia e da bondade de nosso Deus. Êxodo 16:35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Ou seja, Deus sustentou o seu povo. Deus não abandonou o seu povo. E detalhe, muitos daquele povo, a maioria ali, eram infiéis. Um povo de coração rebelde e obstinado. E mesmo assim o Senhor fazia cair o maná do céu todos os dias para eles se alimentarem. Deus dava a água quando tinha sede. Deus dava ali a carne quando tinha vontade de comer a carne. E Deus, com a sua misericórdia, sustentou aquele povo. 1 Reis 17:6. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Deus sustentou a vida do nosso irmão Elias. De um animal ali que é visto como um animal até mesmo sujo, um corvo, um animal sujo que come ali carniça. Deus trouxe ali o pão, Deus trouxe ali a carne, o pão gostoso, a carne maravilhosa ali para o filho dele, para mostrar que ele guarda o seu filho, para mostrar a sua bondade, para mostrar o seu amor com aquele que serve a ele. Gênesis 12:1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei,
e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Quem exaltou Abraão? Quem exaltou Abraão? Não foi Deus? E Deus, a palavra de Deus não diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? O nosso Deus, Ele não muda. A sua bondade para conosco não vai mudar. Hoje nós estamos num pacto da graça, um pacto de liberdade, um pacto de compromisso. Então na nossa vida as bênçãos vêm de uma maneira até mesmo maiores e melhores. Amém? Salmos 40, do 1 ao 3. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Cremos que nesta noite, que através daquilo que Deus tem feito a nosso favor, muitos serão transformados e muitos verão a glória de Deus, porque estamos firmados na rocha, e a nossa vida será uma abundante provisão e prosperidade. Onde nós estivermos e o que nós fizermos, nós teremos o favor e a bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós cremos que Deus tem nos instruído para isso, para que sejamos testemunhas dele, para que por onde nós passarmos, seja visto em nós a sua glória, seja visto em nós a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Porque nós somos um povo, sim, separado, um povo diferente, sim, porque nós vivemos somente por fé. Amém? Nós não vivemos por batismo no momento de crise financeira. Não vamos correr atrás de um jejum. Não vamos correr atrás de um monte. Não vamos fazer uma campanha. Nós continuamos confiando. Nós continuamos crendo em Deus. Porque nós sabemos com certeza e sem duvidar que o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Nós sabemos que o mesmo Deus que nos trouxe aqui, que nos tirou do império das trevas, que nos trouxe para um império de luz, para um reino de luz, é este Deus que está nos respaldando. É este Deus que está insistindo, é este Deus que está dia após dia nos motivando, dizendo: vamos, igreja, avance, avance, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Ou seja, o nosso Deus será sempre fiel. E temos que entender que quando Deus traz uma palavra desta maneira, é para que possamos nos firmar ainda mais. Possamos, de fato, ser mais vigilantes. Porque manjares sempre nos oferecerão aí fora. Distrações para nos desviar da fé sempre nos oferecerão. E cabe a cada um de nós decidirmos o que nós queremos. Ou Deus ou o mundo. Ou vivemos para Cristo ou não vivemos para Cristo. Nós entendemos que para ser, de fato, e para se ter uma vida edificada sobre a rocha, é uma decisão. Cada um de nós temos que tomar essa decisão. Porque se eu quiser viver uma vida de qualquer maneira, eu posso viver. Eu vou ser envergonhado. Vou ser. Mas é uma decisão. Então o que nós como igreja devemos decidir? Ter uma vida firmada sobre a rocha. Uma vida que honre a Deus, que frutifique a Deus em tudo. Que venhamos nós nos alinharmos a cada dia com a palavra e com a verdade. Porque tem que chegar a nós a verdade. Amém? E que assim seja, porque assim diz o Senhor.